mais de 100 alterações na consolidação das leis trabalhistas. A CLT, que acompanha o trabalhador brasileiro há muito ano, acaba de ser sancionada pelo presidente Michel Temer depois de aprovação nas duas casas do Congresso Nacional. O desembargador da Justiça do Trabalho, Luiz Henrique Rafael, está conosco na rádio, na TV Câmara, para comentar algumas dessas questões, muitas delas, Luiz, agradecendo a sua presença aqui, que ainda estão no fator natural da efervescência das dúvidas, como toda mudança quando ela acontece nessa amplitude. Com certeza. É sempre um prazer estar aqui, né, na Câmara, na Rádio Câmara, na TV Câmara, que é um veículo de comunicação pública muito importante para a sociedade, né? Que trabalha com fatos objetivos e é muito interessante esse tipo de abordagem. Bom, a chamada reforma trabalhista, que hoje está virando lei, né? O presidente está sancionando hoje, ela realmente implica uma mudança fundamental, conceitual, de tudo que a gente viu até hoje nas relações de trabalho. É uma mudança muito brusca, muito grande, e até os membros do Poder Judiciário ainda estão um pouco surpresos ainda com o alcance dessas reformas. Como toda alteração nessa amplitude, nessa abrangência, algumas correntes, lógico, criticam e outras estão aguardando alguns benefícios do mundo da modernização do trabalho. Vamos num conceito geral. Primeiro, que tem preocupado bastante e preocupou durante a discussão, a tal da medida de que o acordado entre as partes, trabalhador e empregado, prevalece sobre o legislado. Na sua experiência ainda como procurador do trabalho, num país que tem relações de trabalho tão frágeis em muitos setores, como é que você acha que fica essa questão? Bom, em primeiro lugar, precisa ser destacado e pontuado que a CLT, ela não é a mesma desde quando ela foi editada em 1943. Nas últimas décadas, ela vem sofrendo várias alterações. Ela iniciou em 67, com o fim da estabilidade do emprego, criação do fundo de garantia. Nós tivemos a lei do trabalho temporário, os banco de horas, compensação de jornada, que é de 1998. Ou seja, a CLT não é um documento estático, mas ela, com certeza, ela necessitava ser atualizada. Porque o mundo industrial, o mundo tecnológico, o mundo das relações comerciais de trabalho, ele mudou numa velocidade muito rápida nos últimos 20 anos, né? A gente pegar as formas de trabalho que nós temos hoje, há 10 anos atrás, a gente nem imaginava que iriam ocorrer. Dentro de todo esse contexto de mudança, uma das reivindicações que a classe patronal sempre buscou, sempre reivindicou, né, os patrões, é que as negociações coletivas entre patrões e empregados, que resultam em acordos, né, coletivos, convenções, que elas deveriam avançar mais, né, prevalecer sobre a lei, porque a lei, segundo o entendimento dos empresários, às vezes ela truncava um pouco, né, dificultava a modernização das relações trabalhistas. E a reforma contemplou essa reivindicação, que tem o nome de prevalência do negociado, que é o acordo ou convenção coletiva, sobre o legislado. Ou seja, prevalece aquilo que for acordado entre patrões e empregados em detrimento do que está na lei. Mas a reforma preservou muitos direitos que são chamados de direitos indisponíveis. São aqueles direitos que o trabalhador não pode abrir mão, que principalmente aqueles relacionados à saúde e segurança no trabalho, alguns direitos mínimos como 13º, férias. Então isso foi preservado. O restante, a legislação, a alteração legal prevê que haverá a prevalência, sim, do negociado sobre o legislado. Ou seja, de um lado tem a necessidade de modificação e modernização da legislação em relação à aplicação das novas funções de relações do mercado de trabalho, e de outro, essa posição do trabalhador diante das estruturas. Tem sentido as críticas daqueles que acham que em alguns setores fortes, de grande massa de trabalhadores, mas onde a capacidade de organização é bastante frágil, de que isso pode prejudicar as relações? No meu modo de ver, pela experiência profissional que eu tive de 9 anos de advocacia trabalhista, 20 anos de Ministério Público, e agora 1 ano na Justiça, é óbvio que algumas categorias mais organizadas, concentradas em grandes centros, eles encararão essas modificações de uma maneira muito clara, muito objetiva. E muitas categorias já praticam isso, né? Exercitam essa negociação coletiva, né? Categorias como metalúrgicos, eletricitários, bancários, professores, têm já um histórico, né, desse tipo de negociação. Com certeza eles devem encarar isso com normalidade. Agora, muitas categorias, por exemplo, na área rural, nós temos categorias de trabalhadores rurais em vários setores que são desorganizados.
ou que o sindicalismo é um pouco mais frágil, né? Então isso provavelmente vai ser um pouco mais difícil, até porque a agricultura do Brasil de hoje é a agricultura do agronegócio, do grande conglomerado do agronegócio, não é mais aquele pequeno agricultor que tem um pequeno sítio, uma pequena fazenda, que é o empregador. Então talvez em alguns setores esse avanço ele se consolide mais rápido, com mais facilidade, mas alguns setores devem ter muita dificuldade. Algumas mudanças, embora esteja tratando como leigo aqui, lógico, na condição de trabalhador para discutir, que é uma questão que está, como eu disse, efervescente na cabeça das pessoas, elas modificam, mas flexibilizam situações que já são um pouco flexíveis hoje. Por exemplo, a questão das férias fracionadas. Hoje já pode 2, não período inferior a 10 dias, passaria ou passa a poder 3, com nenhum período inferior a 5 dias. É uma possibilidade para adequar outras situações de formatos do mercado de trabalho? Sim, isso já existia a prática de algumas categorias de fracionar os períodos de férias, não com essa diminuição, mas diminuição um pouco menor. Por exemplo, 2 períodos de 15 dias já era uma prática, né? Em algumas categorias profissionais, isso era fixado em acordo coletivo. Talvez essa é uma reivindicação que possa atender os anseios do trabalhador. Muitas vezes o trabalhador tira os 30 dias de férias, ele não tem nem condições financeiras de usufruir desse gozo de férias, né? Com uma viagem, com um passeio, né? Então talvez isso venha atender até um anseio do trabalhador. Para o empregador, eu tenho certeza que vai facilitar muito, até por causa da dinâmica do sistema, dos meios de produção hoje, né? Essa sazonalidade que tem, setores de autopeças, vestuário, existem esses ciclos, né, de produção de pico, material escolar, por exemplo. Então, deve atender o anseio da indústria, principalmente da indústria, que trabalha com safras, né? Períodos de safra. Algumas outras modificações dependem de uma outra legislação que também foi alterada ou foi implementada em uma outra dinâmica no país. A questão das terceirizações. Há uma preocupação natural de verificar o que mudou na CLT agora e dos impedimentos para que a terceirização, se a lei traz garantia nas outras modificações, para que a terceirização não acabe sendo uma função de prejuízos ao trabalhador em detrimento à vontade do patrão na substituição da mão de obra. O que nós tínhamos até hoje, na legislação brasileira, o fenômeno da terceirização já existia há algumas décadas, é um fenômeno econômico, não é um fenômeno jurídico. Nós tínhamos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, enunciado a súmula 331, que normatizava os tipos de terceirização, as consequências da terceirização legal ou ilegal, quem seria o responsável por pagamento ou não. E existia a regulamentação de 2 funções só, de vigilância e serviço de limpeza, que era autorizado por lei as empresas terceirizarem. No início do ano, em fevereiro, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei chamado da terceirização. Então, nosso ordenamento já tinha recebido uma nova lei, né, que alterou a lei do trabalho temporário e liberou a terceirização da atividade fim e atividade meio. Até então, nós tínhamos a jurisprudência, construiu essa súmula que eu citei, que regulamentava a terceirização da atividade meio. A atividade fim era considerada terceirização ilegal. Do ponto de vista prático, muitas empresas já praticam terceirização de atividade fim e atividade meio. E a justiça, quando essas questões chegam para o judiciário aplica a lei e aplica a súmula e considera legal ou ilegal. Agora, com a reforma, houve uma nova alteração. Além da alteração da lei da terceirização que ocorreu em fevereiro, essa reforma ela amplia, ela dá total liberdade para as empresas terceirizarem qualquer atividade fim ou atividade meio. A única ressalva que restou é que ela preserva o conceito de categoria. Por exemplo, categoria dos metalúrgicos, categoria dos eletricitários, ainda existe esse conceito e ele está preservado na CLT. Dos bancários. Professores, categoria organizada, né? Regulamentada. Agora, esse fenômeno, normalmente, quando os casos chegam na Justiça do Trabalho, a terceirização é feita para diminuir custos e diminuir direitos do trabalhador, né? Então, isso é uma constatação prática. Os índices estão aí, os números da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho estão aí. Normalmente, quando se terceiriza uma atividade, é para reduzir custo. Sim. Né? Então, nós vamos ver até onde isso vai chegar, né? Porque o terceiro não é empregado da empresa tomadora, ele é empregado da empresa terceirizada. Então, nós vamos ver como que as empresas vão administrar isso. Porque quando o contrato de trabalho é feito diretamente com o empregado, o patrão tem um poder normativo. Ele tem o poder de mandar, disciplinar, determinar a tarefa do trabalhador, demitir e contratar. Se é um terceiro, ele vai perder esse poder. Sim. Como é que você vai manter a organização produtiva se você não tem poder hierárquico?
Tem outras questões que eu acho que merecem ser comentadas aqui, duas delas mais evidentes. O empresariado brasileiro reclama, com certa dose de razão, que o custo da folha de pagamento da questão do trabalhador é muito caro. O custo do Brasil é caro em outras dimensões. Mas, de outro lado, lógico, os sindicatos, os trabalhadores reclamando, porque o objeto das terceirizações, como você disse, na prática, no dia a dia, mostra que você manda embora o cara que custava 2.000 para contratar por 1.000, 1.500 aqui fora, e com isso prejudicar o trabalhador. Isso é um cabo de guerra que vai ter que ser adequado, ver na prática como funciona? O custo da mão de obra, em grande parte, ele é elevado no Brasil por conta dos encargos da folha de pagamento. E isso implicaria na discussão de uma reforma tributária. Porque é muito fácil o governo, por exemplo, o Poder Executivo edita leis, cria um tributo, uma contribuição, como é a contribuição previdenciária, por exemplo, que é cara para o empregador. Ela incide à base de 20% sobre a folha de pagamento. Esse é um imposto que é um custo na mão de obra, né? Que o trabalhador não recebe. E ele tem a parte dele que é descontada no mínimo 10%, ou seja, são 30% de tributo incidindo sobre a folha. É muita coisa. Isso não vai para o trabalhador, isso é uma arrecadação federal. Então, mas entra no custo, né? Existe também um outro encargo, que é o fundo de garantia, 8% sobre o salário, a remuneração do trabalhador. Então aí já são 38%. E existem outros impostos que incidem sobre a folha. O Sistema S, a contribuição para o FAT, sim, que é 1%, o PIS, o COFINS, todas incidem sobre a folha de pagamento. Então, o custo é alto, mas ele não reverte em termos de ganho salarial. É um custo porque é muito mais fácil tributar a folha. Ela é visível, né? É palpável, né? É diferente de você tributar uma transação comercial que pode ser feita de uma maneira explícita ou de uma maneira escondida, vamos dizer assim, né? Você diria nesse raciocínio seu que modernizou ou fizeram mudanças na lei trabalhista, há que se pensar em função dessas questões que você aponta também de realizar mudanças sobre a questão da desoneração da folha? Sim, a tributação da folha é muito alta, né? Há países que adotaram outros tipos de fontes de custeio, por exemplo, da contribuição da Previdência, né? Como grandes fortunas, como herança, são transações de bilhões de reais, de dólares que não tem tributação específica como é a folha de pagamento, né? Eu não estou dizendo que é o certo fazer isso, que é o correto, mas a alternativa mais fácil é usar a folha. Isso implica num encarecimento, né? E isso não foi discutido. A reforma, basicamente, ela parte de uma premissa de diminuição de direitos para facilitar, para diminuir custos, mas em detrimento do trabalhador. Um dos argumentos de quem defendeu as mudanças é de que você vai ter mais oportunidades por essas eliminações de problemas ou de dificuldades na relação de trabalho, aumentar ou diminuir o número de formalidade, aumentar o número de registros em carteira de trabalho. Você vê esse espaço em algumas situações muito específicas? Não, pode acontecer perfeitamente. Vai haver uma diminuição de custo da mão de obra. Porque o empregador, por exemplo, com a terceirização, ele pode contratar por um valor menor do seu empregador que o seu empregado efetivo. A reforma também prevê a contratação de autônomos, de trabalhadores autônomos. Isso é uma modificação significativa, prejudicial ao trabalhador, porque o autônomo, ele tem, como o próprio nome está dizendo, ele tem autonomia, ele pode prestar serviço para quem ele bem entender. Sim. Agora, a reforma autoriza a contratar autônomo para substituir o empregado normal. Mesmo que ele seja exclusivo, pessoalmente venha todo dia na empresa, ele vai ser considerado autônomo sem vínculo empregatício. Então, obviamente, esse autônomo vai custar menos. Sim. Né, para as empresas. Existe também a contratação como a terceirização, né, que nós acabamos de mencionar, e a contratação do PJ, que a pessoa jurídica, na jurisprudência, deu o nome de pejotização. O trabalhador abre uma empresa e presta serviço como se fosse um empregado, com o mesmo horário, com o mesmo requisito, só que ele não recebe salário, ele recebe uma remuneração, mas que não é salário. E se não é salário, não há o 13º salário, não há incidência de férias, não há fundo de garantia. Então, vai haver uma redução de custo. Agora, eu não sei se isso, num primeiro momento, vai gerar emprego ou gerar trabalho. Porque como vai haver provavelmente vai haver uma diminuição na remuneração dos trabalhadores, vai haver uma diminuição do consumo também. Se vai haver diminuição do consumo, vai diminuir as vendas do comércio, da indústria. Eu não sei se isso vai ser a mola propulsora do crescimento. Ele pode facilitar a contratação, sim. Entre outras temáticas, para a gente comentar as mais gerais aqui, havia um movimento até poucos anos forte no mundo sindical, daquelas organizações mais bem estruturadas, da redução de jornada de trabalho no país.
Agora vem a medida e, além de fazer essas modificações, cria a jornada intermitente, o chamado home office, que é uma adequação da questão do mercado, mas não estava previsto em lei, enfim. Só que são 12 horas dia, 48 horas semanais, muito distante do movimento sindical que vinha antes. Como é que o movimento sindical que ele é um todo, né? O capitalismo mundial, né? No Ocidente, né? Na Europa, Estados Unidos, na América, existe uma reivindicação nos países mais desenvolvidos de diminuição de jornada por conta da transformação tecnológica que possibilitaria o trabalhador trabalhar menos horas e ter mais tempo para lazer, para sua família e para o estudo. Aqui nós estamos vendo o inverso. A reforma possibilita a ampliação de jornada, né? Até 12 horas por dia e dispensa o acordo coletivo. Isso pode ser feito agora diretamente entre patrão e empregado. A legislação anterior, ela possibilitava essa flexibilização, o aumento ou a diminuição de jornada, mas desde que ficasse acordado em norma coletiva. Exigia participação do sindicato. Agora essa participação está dispensada. Então, provavelmente, o trabalhador deve aceitar, porque existe um temor de perda do emprego, né? Sim. É uma coisa normal. O trabalhador aceita as condições de trabalho que lhe são oferecidas, com medo de perder a equação econômica. Me parece meio óbvio essa relação mais fraca do elo das correntes, né? Deixar direto o trabalhador com o patrão nessas questões, por exemplo, e não só nessa, fragiliza. Em vários pontos a reforma ela dispensa a participação do sindicato. Por exemplo, se a empresa demitiu o empregado hoje, antigamente, antes da reforma, o empregado que contasse com menos de 1 ano de contrato de trabalho, ele podia ser dispensado diretamente, a rescisão era feita na empresa. Com mais de 1 ano, essa rescisão, vamos dizer, o acerto, né, popularmente conhecido, a homologação da rescisão era feita ou perante o sindicato da classe ou perante o órgão do Ministério do Trabalho. Isso deixou de existir, essa obrigatoriedade de homologação. Então, o empregado pode ter 10 anos de contrato de trabalho, a empresa resolveu demiti-lo, ela pode demitir e pagar o que ela bem entender, que não vai haver uma fiscalização, um acompanhamento desse. Então, dispensou. É uma forma de fragilizar, vamos dizer assim, a relação do lado do empregado. Como você mencionou, as questões relacionadas à jornada, tanto a ampliação como diminuição de jornada, de intervalo, de almoço, a legislação não exige mais a participação do sindicato. Então, provavelmente, a tendência é que o empregado aceite qualquer forma de estipulação, porque tem medo de perder o emprego. A gente mencionou aqui, para quem não está acompanhando, o home office, que é o cara trabalhar por conta própria ou em casa, tem algumas funções que prevêem essa situação específica. A lei tratou de tentar manter alguns elementos estruturais, por exemplo, que o custo de energia, trabalho, enfim, a estrutura tem que ser previsto num contrato nessa relação com o trabalhador, é algo que vai ter que ser verificado se funciona na prática. De uma certa forma, a ideia da pressão pela pejotização que a gente comentou agora há pouco, não tinha um pouco de home office embutido de forma indireta, porque o cara tinha que fazer também em algumas das situações na casa dele, com empresa pagando impostos. Eu sei que aqui ela trata especificamente disso. Já existia a possibilidade do trabalho a domicílio, sempre existiu, mas ele continuava sendo empregado, sujeito às normas de segurança, às normas da empresa, e o risco do negócio era do empregador. A legislação atual, a reforma que está sendo sancionada hoje, prevê, ela oficializa, né, o home office, o teletrabalho, ou trabalho em casa, como a gente diz popularmente. Só que diz que as condições de trabalho vão ser fixadas em contrato. E a responsabilidade na execução passa a ser do empregado. Sendo que, até então, a responsabilidade pelo cumprimento, por exemplo, de normas de segurança, intervalo, excesso de jornada, é do empregador. Então, ele transfere esse risco para o empregado, essa responsabilidade. Então, é uma alteração brusca, né? Que nós vamos medir as consequências depois. Porque o trabalho fora do local da empresa, existem trabalhos que você pode fazer com o computador. Sim. Né? Eu, por exemplo, trabalho à distância, no Tribunal Regional. Claro. Existem servidores que desempenham sua função, cumprem despachos, usam o processo eletrônico, isso possibilita. Mas, como foi posta a legislação nova, a atividade industrial também vai poder ser feita em casa. Como existe bancas de calçado, por exemplo, que realizam trabalho em casa e são exploradas por uma indústria. Bancas de indústria gráfica existe. Mas a responsabilidade continua sendo da empresa. Agora, com a reforma, não. A responsabilidade pela execução da tarefa passa a ser do empregado. Então, é um ônus que foi transferido para o empregado, né? Que pode resultar em acidentes de trabalho, execução inadequada, postura inadequada, doença do trabalho, pode acontecer.
Você tem algum paralelo para a gente poder comentar rapidamente aqui de outros, lógico, outros locais de mercado de trabalho, mesmo de outras culturas, países mais desenvolvidos que nós, que fizeram alterações mais recentes ou não, ou seja, modificaram as suas relações trabalhistas, de onde anda melhor a coisa, porque a gente está olhando pela roda, mas alguém já inventou ela e Sim. pode estar mais adequado que a gente. Recentemente foi feito um evento sobre reforma trabalhista em Araraquara. Ele foi promovido pela Federação dos Trabalhadores Rurais Assalariados, a FERAESP. E eu participei como representante do TRT de Campinas e outros profissionais, advogados, sindicalistas e um grupo de sindicalistas da Alemanha. A Alemanha é um país desenvolvido, né? E ele veio relatar como foi essa experiência na Alemanha. Só que essa experiência da Alemanha aconteceu há quase 20 anos. Alguns países, essas modificações ocorreram agora, nos últimos 5 ou 6 anos. Foi o caso da Espanha, Itália, Portugal, foram feitas essas reformas. A França deve passar por uma agora. Mas o que o sindicalista explicou foi o seguinte: a Alemanha foi feita uma reforma trabalhista, houve também alterações como prevalência do negociado sobre o legislado, várias alterações. O que ele nos disse foi o seguinte: eu não tenho assim ipsis literis a tradução do como é o sistema de lá ou daqui, claro. Mas ele fez linhas gerais. Lá o sindicalismo já era muito desenvolvido, tanto que o sindicato tem assento na direção da empresa, para decidir os rumos da empresa, votar nos investimentos, nos novos produtos. O fundo de greve lá é alimentado pelo trabalhador. Outra cultura de relação. Outra cultura de relação, outro nível de relação. É muito mais igual do que desigual. Alterações que ocorreram agora na Europa, por conta da crise financeira de 2008 para cá, elas não resultaram no aumento de contratações. Principalmente na Espanha. Na Espanha houve a pejotização, houve uma aprovação da lei de terceirização e ela não resultou numa melhoria das condições de trabalho. Ao contrário, resultou na precarização. Né? Agora, esse tipo de reforma que está ocorrendo aqui no Brasil, e esse sindicalista alemão foi muito claro nisso, elas já vêm ocorrendo nos países periféricos há 10 ou 20 anos. Ocorreu na Índia, ocorreu no Paquistão, no Vietnã e na Coreia do Sul. São os países que estão em desenvolvimento. A Coreia já é um país desenvolvido, mas isso serviu para quê? Para reduzir custos, diminuir o custo da mão de obra, e houve um fluxo muito grande de indústrias do primeiro mundo para esse mundo, para esses países onde houve a desregulamentação. Tanto que nós ouvimos falar sempre na imprensa, né? As grandes marcas possuem fábricas aonde? Na sua grande maioria, na China e na Índia, e nos tigres asiáticos, onde a mão de obra é mais barata, onde as condições de trabalho são mais aviltantes. Então, o nosso receio é que o Brasil esteja se transformando num país que forneça uma mão de obra barata, simplesmente não agregue nada para evoluir o trabalhador. Pensando no trabalhador comum de uma série de profissões, categorias que estejam nos ouvindo nesse momento, ele sabe no dia a dia, tá vendo o desembargador do trabalho comentar conosco, que vou tentar me colocar no lugar dele. Olha, no meu emprego, o meu preenchimento de formulário de jornada é uma piada, todo mundo sabe que eu fico mais 2 horas todo dia, mas eu tenho que preencher a mão, não tem biometria, mesmo quando ele me chama fora da hora, ele fala fecha o cartão para poder fazer, o banco de horas que põe lá nunca é o banco de horas do dia a dia, ou seja, uma série de relações que são extra-campo, mas que a gente sabe que existe no dia a dia e depois acabam parando lá no tribunal como demandas. Elas estão prejudicadas no que nós estamos comentando aqui? O que você citou são exemplos corriqueiros de descumprimento objetivo, claro, da legislação trabalhista. No Brasil existe um descumprimento muito grande, tanto que é um dos países que tem um número alto de ações trabalhistas. Mas não é porque a legislação que provoca, é porque é um descumprimento. Sim. Nós vivemos numa instabilidade política e econômica, a cada 4 ou 5 anos muda tudo. As empresas abrem e fecham, tem necessidade de demitir. Nós estamos vendo agora uma onda de demissões muito grande e os processos que chegam no justiça de trabalho revelam isso. Existe o descumprimento corriqueiro da legislação trabalhista. Talvez agora, não sei, eu acredito que não, mas com essa facilidade que vai haver para contratar, talvez haja uma diminuição desse tipo de descumprimento legal, né? Que provavelmente vai haver um rebaixamento na remuneração dos trabalhadores. Se você pode contratar um autônomo no lugar do empregado, a empresa vai contratar, não tem dúvida disso. Sim. Existem algumas empresas já demitindo trabalhadores e estão contratando terceiros pela metade do salário.
Muda alguma coisa das chamadas, dos PDVs, os programas de demissão voluntária, que frequentemente grupos grandes, você comentava, o Bradesco acabou de fazer um aqui, mas tem tantos outros em andamento que por uma série de situações eles institucionalmente lançam esses programas? Esses programas ficaram conhecidos no Brasil quando começaram as privatizações das empresas estatais, né? As estatais que foram privatizadas, logo em seguida de se tornarem privadas, elas lançavam programas de incentivo à demissão. Elas davam um prêmio, alguns benefícios a mais para o trabalhador aceitar a demissão. Ele recebia as verbas rescisórias normais e agregava às vezes alguns salários a mais, um tempo a mais de plano de saúde, alguma coisa assim. E muitos desses trabalhadores aderiam a esses programas, mas depois exerciam um direito constitucional, que é de ajuizar uma ação para reivindicar outros direitos que não estavam contemplados naquele PDV, por exemplo. Né? Horas extras, equiparação salarial, um adicional de insalubridade, né? E a justiça entendia o seguinte, que o PDV, quando o empregado aderia ao PDV, ele assinava e dava quitação daquilo que estava constando no PDV, daquelas verbas e não de outras. O que acontece agora? A legislação mudou e o PDV dá ampla quitação no contrato de trabalho como um todo. Então, pela legislação atual, está sendo sancionada, o trabalhador que aderir, que concordar com o PDV lançado pela empresa, ele vai dar quitação plena, geral e retratável de todo o contrato de trabalho, não só daquelas verbas ali consignadas. Então, é um retrocesso. No meu modo de ver, ofende o direito constitucional de ação. O trabalhador tem direito de ainda questionar algum tipo de direito que não foi concedido para ele no contrato de trabalho. Mas aproveitando esse comentário teu, algumas categorias já anunciaram que consideram algumas das medidas previstas nessa lei que está sendo sancionada inconstitucionais, ou seja, o judiciário vai continuar recebendo demandas certamente em relação a essas modificações. Com certeza, eu acredito que num primeiro momento muitas questões vão ser levadas ao judiciário, porque é uma legislação nova, né? São mais de 100 artigos que foram modificados. Vou citar um exemplo. A legislação previa, a CLT previa, que o tempo de trajeto da casa ao trabalho, que é a chamada hora de itinerário, hora itinere, era considerado o tempo à disposição do empregador. Sim. Então ele tinha que ser remunerado. A CLT foi alterada, né, há alguns anos atrás. Isso é fruto da jurisprudência. São décadas e décadas que a justiça vinha decidindo que isso é considerado o tempo à disposição do empregador. Depois virou lei. Agora, a reforma diz que não é à disposição do empregador. Ele inverteu a situação. Mas é um contrassenso por quê? Eu vou explicar. A lei previdenciária, a legislação da Previdência Social, a lei 8.212, a lei de benefícios, prevê, ela considera o acidente de trajeto ocorrido entre a casa e o trabalho como acidente de trabalho e protege o trabalhador. Agora, se a lei da Previdência protege, como que a CLT não vai proteger? Então, ela é incompatível com a própria lei ordinária, que é da mesma hierarquia. Então, em alguns pontos, a reforma foi feita com uma pressa muito grande, de uma maneira até assodada, né? Sem fazer essa análise, né? Algumas questões necessariamente tinham que ser revistas, modernizadas, isso ninguém duvida. Mas, por exemplo, o projeto de mudança do Código Civil demorou 22 anos. Que interfere na vida das pessoas, claro. No casamento, no direito de família, nos contratos. Nós temos um projeto de mudança do Código Penal que está há 30 anos. E é mais necessário. Porque os crimes mudaram, as formas de praticar crime, a sociedade mudou. E a legislação trabalhista, que tanto se pedia para mudar, ela não foi discutida e foi modificada em 5 meses. Então, provavelmente, muitas dessas questões vão encontrar objeção na própria legislação do trabalho e na Constituição Federal. Isso quem vai decidir é o Judiciário. Sem ansiedade de querer falar todos os casos, lógico que são mais de 100, mas outros 2 aqui. O fim da contribuição sindical, se isso enfraquece a posição de muitas dessas organizações que atuam em relação ao trabalhador, e a possibilidade de custas que antes não tinha o risco de custos do trabalhador que vai até o Judiciário fazer reclamações. Bom, bem lembrado. Bom, imposto sindical imposto, não é contribuição, porque ele é obrigatório. Por que ele era obrigatório? Porque o Estado delegou para os sindicatos algumas atividades que eram típicas dele. Por exemplo, assistência para o trabalhador na homologação, na rescisão contratual. Essa era a principal atividade do sindicato que foi delegada pelo Estado. Daí porque ele tinha direito a uma contribuição. Bom, só que ao longo dos anos, principalmente de 88 para cá, com a nova Constituição, os sindicatos criaram outras formas de contribuição. Contribuição assistencial, contribuição confederativa, e que recentemente o Supremo Tribunal Federal limitou.
Ele limitou as duas contribuições, o sindicato pode cobrar só dos seus sócios, daqueles que são filiados ao sindicato, e não de toda a categoria. Agora, com o fim do imposto sindical dos sindicatos, eles estão mais enfraquecidos ainda financeiramente. Só que, por outro lado, a reforma dá muitos poderes para o sindicato, principalmente o negociado sobre o legislado. Então, se o sindicato não tem estrutura financeira, como é que ele vai poder ter condições de barganhar, de negociar com a empresa? Então, é um contrassenso da reforma. Ela tira recurso do sindicato, mas ao mesmo tempo dá um monte de tarefas para ele. E ele, para negociar, por exemplo, o sindicato dos bancários negociar com o sindicato dos bancos, ele tem que ter hoje profissionais qualificados, economistas, contadores, para sentar numa mesa de negociação. E isso foi tirado dos sindicatos. Para mim é um contrassenso. Um outro ponto que você mencionou que é muito interessante: o acesso ao judiciário. O contrato de trabalho, ele nasce desigual. A legislação foi feita para isso. Por quê? Quem é mais forte numa relação empregatícia? Tirando uma pequena empresa, normalmente é o empregado. Ele necessita do emprego. O empregador paga, remunera, dirige a prestação pessoal do serviço. Está lá no artigo 2º. Então existe uma desigualdade. E essa desigualdade, ela vinha reproduzida em vários dispositivos da CLT. Uma delas era o acesso à justiça, que era gratuito. O trabalhador não pagava nada. Agora não, agora é uma tarifa. Foi tarifado isso, né? O trabalhador tem que recolher custas sobre o valor que ele der para a causa se ele perder a ação. O trabalhador vai pagar os honorários periciais se ele perder uma perícia, por exemplo, né? Isso aí vai dificultar o acesso ao judiciário. Isso vai. Existem outras disposições também que acabam dificultando o acesso, que não daria para a gente comentar tudo aqui em razão da desigualdade do tempo, mas são duas questões que você mencionou que subtraem direitos e ao mesmo tempo elevam responsabilidades, no caso do sindicato. Luiz Henrique, muito obrigado por nos conceder um tempo aqui. Ele está na Câmara para um debate em relação à questão das mudanças na reforma trabalhista, é desembargador da Justiça do Trabalho, está lá em Campinas, mas é bauruense aqui acompanhando as relações. A gente agradece por você ter contribuído com a gente. Eu que agradeço, me desculpe talvez a não aprofundamento tanto dos temas, que a legislação é muito nova, nós estamos estudando ainda, né? Sim. Como aplicá-la. Ela vai ter um período, uma vacatio legis aí de 120 dias, né? Até ser obrigatória mesmo, né? Mas eu agradeço e espero que tenha contribuído para o debate, para o esclarecimento da população. Muito obrigado você que nos ouviu pela Rádio Câmara, no 93,9 FM. Nós conversamos com o desembargador do Trabalho, Luiz Henrique Rafael. Eu sou o Nelson Gonçalves e até o nosso próximo encontro também pela TV Câmara.